E ainda falando sobre o novo arcabouço fiscal, os partidos estão elaborando alternativas à proposta do governo. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado federal Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Deputado, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Daniel, boa noite, Lívia. É um prazer estar aqui no Jornal da Jovem Pan. Bom, deputado, a gente sabe que a discussão e aprovação de uma nova âncora fiscal não é mais uma opção. Desde que foi aprovada no final do ano passado a PEC da transição para dar condições para o atual governo remanejar o orçamento agora para 2023, há um dispositivo nessa PEC que determina que o governo encaminhe uma proposta ao Congresso até agosto deste ano, o que não impede que vocês, parlamentares, também apresentem propostas para colaborar com o debate ou apresentar propostas alternativas. Queria que o senhor explicasse sobre essa proposta que tem o partido oficializado do PSD, né? Bom, Lívia, é muito simples. Nós aprovamos na PEC essa obrigatoriedade do envio de uma nova regra fiscal por lei complementar. Isso é uma diferença significativa, porque a última regra que nós tínhamos, que é o teto de gastos, ele estava escrito na Constituição. Então, isso facilita muito a tramitação aqui na casa. Mas o que a gente tem visto dada a urgência do tema, a importância, né, a situação insustentável de quase 10 anos de déficit fiscal, que o Brasil desde 2014 não consegue ter as suas receitas maior do que as despesas, algo que parece simples e elementar, mas que o Brasil não cumpre. E eu não estou nem falando de uma conta incluindo juros, tá? Eu estou falando simplesmente receita e despesa da própria operação da máquina pública. Então, assim, não há motivo para que a gente demore tanto a enviar um novo arcabouço fiscal. Eu digo isso porque eu sou economista, Lívia, e também fui secretário de Fazenda do Rio. Há muito tempo eu trabalho os temas fiscais. Em geral, já é conhecido por quem estuda o tema, os problemas que aconteceram com a regra de ouro, que foi a nossa primeira regra na Constituição, os problemas do superávit primário, que foi a regra fiscal principal durante a década de 90, início dos anos 2000, e também o problema do teto de gastos de 2016. Assim, já é conhecido. A gente está convergindo em uma regra fiscal, a próxima, que tenha, por exemplo, uma ancoragem em dívida e que a despesa não seja o objeto de controle da regra fiscal, mas sim um mecanismo para que a gente possa controlar e dar sustentabilidade à dívida. E é basicamente isso o projeto que eu apresentei aqui e que tem o apoio do meu partido, do PSD, e no intuito até de ajudar o governo em acelerar essa discussão. Coloquei à disposição do Brasil, apresentando aqui no Parlamento PLP 62 de 2023, que ele fala sobre isso, né? O objeto de controle é a dívida, e nós temos ali o sinal verde quando está tudo bem, quando a dívida está abaixo de 50%, a dívida líquida está abaixo de 50% do PIB, entre 50% e 60% a gente liga o sinal amarelo, e aí a gente dispara uma série de medidas de contenção de gasto e de aumento de receita para equilibrar o orçamento, e quando a dívida está acima de 60% do PIB, e aí esses controles são mais rigorosos e efetivos. É uma regra muito simples, né? E ela precisa ser simples para que ela possa ser respeitada, para que ela possa ser compreendida por todos aqueles que operam o orçamento público, os gestores e aqueles que controlam, né, quem tem a responsabilidade sobre o orçamento. Então, o que eu tenho dito, que eu tenho militado aqui dentro do Congresso, é que se o governo tiver em dúvida com o novo modelo do arcabouço, eu sei que há discussões fervorosas entre diversas correntes do governo, uns que querem um arcabouço mais flexível, regras mais flexíveis e que não estabeleçam limites para gastos, que não quer dizer que não sejam importantes. Mas a gente tem ali o conflito também em outras áreas do governo que acreditam, como eu, que uma regra fiscal ela tem que ser rigorosa, ela tem que ser firme para fazer aquilo que a gente não faz, que é o básico, que as pessoas buscam fazer dentro de casa na economia doméstica, que é equilibrar aquilo que ganha. Não pode ser maior do que aquilo que... não pode ser menor do que aquilo que gasta. Então isso é muito simples e o Brasil não consegue fazer isso, e para isso que a gente precisa de regras orçamentárias, regras fiscais, esse nome complicado de arcabouço fiscal. Pois é, poderia ser mais simples, né, deputado? Agora, não há informações oficiais
sobre essa proposta do governo. O que nós sabemos é que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, chegou a comentar que essa proposta agradaria a todos, mas não temos informações exatamente sobre esse projeto. O que muitos especialistas e vários economistas que nós entrevistamos aqui, eles acreditam que será um dispositivo mais flexível. Essa é a aposta do senhor, mas eu emendo, quando o governo apresentar a sua proposta, se tiver pontos convergentes com a proposta do senhor, qual poderia ser o desfecho? Uma fusão das propostas? Não há problema nenhum em você fazer uma fusão das propostas. Também não há problema, Daniel, de nós caminharmos ou com a proposta que já está apresentada aqui por mim, ou com a própria proposta do governo. O importante é que a gente tenha uma regra fiscal que seja crível, que gere efetivamente confiança, que gere controle desse desequilíbrio profundo e que tem gerado aumento de dívida, que tem impactado, por exemplo, na definição da taxa de juros, nas expectativas do mercado, dos agentes econômicos. Então, assim, aqui não há uma disputa autoral de, não, eu quero a minha proposta, tem que ser a proposta do governo, tem que ser a proposta boa para o país. E essa foi a intenção de apresentar a minha sugestão, é sair do pretexto para ter texto. Porque senão a gente fica muito em discurso, todo mundo vai gostar, é uma maravilha, mas cadê o texto? Isso é muito importante. Nós estamos vivendo uma questão parecida na discussão da reforma tributária. E olha que aqui tem duas PECs, já tem texto, mas não tem detalhamento. Um projeto dessa importância, você precisa fazer projeções. Por exemplo, o arcabouço fiscal que vão encaminhar. Qual vai ser o tipo de controle de despesa? O que vai estar dentro, o que vai estar fora? Qual vai ser a projeção, por exemplo, de resultado primário para os próximos anos? Ela vai ser suficiente para gerar equilíbrio? Essas projeções foram feitas com base correta? O que vai estar dentro? Como é que vai estar a despesa previdenciária das aposentadorias? Como é que vai estar a despesa de pessoal? Como é que vão estar os incentivos fiscais dentro dela? Os investimentos vão estar liberados ou não? Saúde e educação, vai ter algum limite ou vai ser algo sem qualquer tipo de coerção? O céu é o limite. Então, essas questões são muito importantes e nós só vamos saber com texto escrito, para a gente olhar o detalhe. Sabe que o problema mora no detalhe, na vírgula, naquele artigo, naquele parágrafo, e é isso que o Congresso está ansioso para que a gente possa ter esse texto, para que a gente possa efetivamente falar assim, gostamos do arcabouço, e não tenha dúvida que nós vamos ser os primeiros a ver, o mercado também, quem está ali acompanhando esse tema, isso não é só mercado financeiro, todo mundo está acompanhando esse tema. Por exemplo, os gestores de educação, os gestores de saúde, servidores públicos estão olhando para ver como é que vai ficar esse tal arcabouço fiscal. Precisamos sair do pretexto e ir para o texto. E com toda certeza nós também estamos muito atentos e curiosos a respeito de qual será o novo arcabouço fiscal e queremos te agradecer, deputado federal Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, por compartilhar conosco a sua proposta. Seja sempre muito bem-vindo e boa noite. Obrigado, Lívia. Obrigado, Daniel. Um prazer estar aqui no Jornal da Jovem Pan e sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Grande abraço, deputado. Até a próxima.